Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo que você ama simplesmente evaporou da face da Terra sem deixar rastros? Imagine dedicar semanas, meses, acompanhando a transformação de sucatas esquecidas em obras de arte sobre rodas. Você se apega aos personagens, entende a dinâmica, comemora cada motor que volta a rugir. E então, do dia para a noite, as luzes da oficina se apagam. As câmeras param de rodar e o silêncio que se segue é mais barulhento do que qualquer motor V8. É exatamente isso que aconteceu com um dos programas mais icônicos e ao mesmo tempo intrigantes do Discovery Turbo. Se você é fã de cultura automotiva, com certeza se lembra da dupla improvável. De um lado, Chuck Palumbo, um gigante ex-astro da WWE com mãos capazes de moldar metal. Do outro, Rick Dorr, um mestre do design customizado, um purista das linhas clássicas. Juntos, eles deram vida a acumuladores de carros. O conceito era viciante. Eles não eram apenas mecânicos, eles eram psicólogos de garagem. Eles lidavam com acumuladores reais, pessoas que guardavam dezenas de veículos apodrecendo no quintal, presos a memórias que não conseguiam deixar ir. A proposta era tentadora. Rick e Chuck escolheriam os melhores carros, venderiam o restante para financiar a reforma de uma joia rara e devolveriam ao dono um carro digno de museu. Parecia um negócio perfeito, a fórmula mágica da televisão. Mas enquanto o público brasileiro assistia maravilhado às transformações épicas, nos bastidores as engrenagens começavam a ranger. O que parecia uma parceria de sucesso escondia tensões que as lentes raramente mostravam, e de repente o programa sumiu. Nenhuma nota oficial bombástica, nenhum episódio de despedida emocionante, apenas o vazio na grade de programação e reprises que deixavam um gosto amargo de quero mais. O que realmente aconteceu nos galpões da Slam Garage? Por que uma dupla que parecia tão sólida seguiu caminhos tão drasticamente opostos? Muitos dizem que o problema foi financeiro. Outros sugerem que o peso emocional de lidar com acumuladores reais drenou a energia da equipe. Há quem jure que o próprio canal Discovery puxou o tapete, por motivos que nunca vieram a público. Mas a pergunta que não quer calar e que levou milhares de fãs aos fóruns da internet nos últimos anos é: onde está a famosa dupla hoje? Chuck, o gigante que parecia indestrutível, parece ter mergulhado em uma vida muito diferente daquela ostentada sobre os holofotes de Hollywood. E Rick, será que ele ainda mantém o prestígio como o rei da customização ou o fim do programa manchou seu legado no mundo dos hot rods? Muitas vezes, a realidade por trás das câmeras de um reality show é muito mais suja e complicada do que a graxa nas mãos dos mecânicos. Existem contratos de confidencialidade, processos judiciais silenciosos e egos que colidem com a força de um acidente a 200 por hora. Se você acha que o sumiço de acumuladores de carros foi apenas uma questão de audiência baixa, você está muito enganado. Neste vídeo, nós vamos escavar o que foi enterrado. Vamos analisar os rastros deixados por Chuck e Rick após o último corte do diretor. Prepare-se, porque a verdade sobre o fim da Slam Garage envolve muito mais do que apenas carros vendidos por valores abaixo do mercado. Envolve uma ruptura que mudou a vida desses dois homens para sempre. Aperte os cintos, porque para entender para onde eles foram, primeiro precisamos entender o que realmente quebrou dentro daquela oficina. O brilho do verniz escondia rachaduras profundas. E hoje nós vamos remover cada camada de tinta desse mistério. Por que o Discovery Turbo nunca mais falou sobre eles? Por que a oficina fechou as portas? E, o mais importante, o que aconteceu com os carros que ficaram no meio desse fogo cruzado? A história deles não é apenas sobre carros, é sobre o preço da fama, o peso das dívidas e o momento exato em que a paixão vira um fardo pesado demais para carregar. Você está pronto para descobrir o que a televisão não te mostrou? Para entender a queda, precisamos primeiro entender como esse império de metal começou. Em 2014, quando o canal Discovery anunciou Lords of the Car Hordes, que no Brasil conhecemos como acumuladores de carros, a premissa parecia uma jogada de mestre. De um lado, tínhamos o músculo, Chuck Palumbo,
Recém-saído dos ringues da WWE, Chuck não era apenas um rosto conhecido. Ele era um purista, um homem que respirava motocicletas e muscle cars desde que deixou o estrelato do wrestling em 2008. Do outro, o cérebro, Rick Dorr, um estilista automotivo premiado, conhecido por um olhar radical e cores que desafiavam o convencional. A dinâmica era o sonho de qualquer produtor de TV. Mas o que poucos sabiam era que a Slim Garage, a oficina que servia de cenário para o programa, carregava um peso muito maior do que o chassi de um Cadillac 55. O objetivo era nobre: resgatar coleções de acumuladores que perderam o controle de suas vidas. A regra era clara: nós reformamos um carro dos seus sonhos, mas para isso você nos entrega o resto da sua coleção para vendermos e pagarmos as contas. No papel, era uma troca justa. Na prática, era uma guerra psicológica constante, e é aqui que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Fontes próximas à produção revelam que lidar com acumuladores não era apenas entretenimento, era lidar com traumas profundos. Chuck e Rick não estavam apenas lutando contra a ferrugem, eles estavam lutando contra pessoas que entravam em colapso nervoso ao verem um para-choque velho ser vendido para a sucata. Mas a tensão não ficava apenas entre a equipe e os acumuladores. O clima dentro da oficina começou a esquentar por um motivo que o canal Discovery tentou suavizar na edição: o dinheiro. Em um dos episódios mais emblemáticos, vimos Rick tentar customizar 2 Pontiac Chieftains de 1955 ao mesmo tempo. O resultado? As finanças da oficina entraram em queda livre. A pressão foi tanta que Chuck, em um momento de puro desespero real, cogitou voltar aos ringues de luta livre apenas para injetar capital e manter o negócio e a parceria viva. E foi nesse turbilhão que algo estranho aconteceu. Se você acompanhou a série de perto, notou que na segunda temporada, em 2015, ela mudou de nome nos Estados Unidos para Rusted Development. Por que trocar uma marca que já estava estabelecida? A mudança de título é frequentemente um sinal de reboot desesperado. A entrada de novas figuras como Roy Wong, apelidado de The Money, para gerenciar as vendas das sucatas, mostrava que a Slam Garage não era mais apenas uma oficina de amigos. Era uma empresa tentando desesperadamente não afundar sob o peso de dívidas e prazos impossíveis impostos pela televisão. As gravações tornaram-se uma panela de pressão. De um lado, Rick queria a perfeição artística que levava tempo e custava caro. De outro, Chuck precisava manter a oficina rodando e os credores longe da porta. O programa, que deveria ser sobre libertação através dos carros, estava se tornando uma prisão para seus próprios apresentadores. O golpe final, no entanto, veio de onde ninguém esperava. Rumores de bastidores e registros de produção indicam que a Slam Garage enfrentou o pesadelo de qualquer empreendedor: uma ordem de despejo. Sim, enquanto as câmeras mostravam Chuck e Rick entregando carros brilhantes, o teto sobre suas cabeças estava sendo retirado. A obsessão de Chuck por certos projetos e a visão artística inflexível de Rick colidiram de tal forma que a continuidade do programa tornou-se inviável para a Discovery. Mas aqui entra a parte que ninguém te contou. O fim de acumuladores de carros não foi apenas o cancelamento de um programa. Foi o fim de uma amizade que parecia inquebrável. O silêncio que se seguiu à última temporada esconde um rastro de decisões judiciais e um afastamento que deixou os fãs órfãos. Por que, após o fim das gravações, Rick continuou no topo do mundo customizado enquanto Chuck parece ter sido apagado da história da Slam Garage? E o que aconteceu com os carros que foram prometidos e nunca entregues? A verdade sobre o depois é o que separa um programa de sucesso de um desastre comercial completo. E as respostas que encontramos nas redes sociais e em registros de empresas da Califórnia mostram que o destino de Chuck é muito mais solitário do que você imagina. Prepare-se, porque agora que entendemos como eles chegaram ao fundo do poço, precisamos olhar para onde eles foram depois que as luzes se apagaram. A vida de Chuck tomou um rumo que vai te deixar chocado. Depois de tanto mistério, a pergunta final não é apenas por que o programa acabou,
Mas o que restou de Chuck e Rick quando as luzes do canal Discovery se apagaram definitivamente? Se você esperava um retorno triunfal da dupla ou uma terceira temporada surpresa, a realidade de 2026 pode ser um choque. A famosa oficina, aquele santuário de metal e sonhos, não existe mais como a conhecemos, mas os homens por trás dela? Eles seguiram caminhos que revelam muito sobre quem eles realmente eram o tempo todo. Chuck, o gigante que muitos achavam que voltaria para os ringues da WWE em tempo integral, escolheu uma rota muito mais autêntica e, curiosamente, mais mão na massa. Hoje, Chuck se define como um faz-tudo de luxo em San Diego. Através de seu projeto pessoal, depois do fim da série, ele iniciou seu canal no YouTube Chuck of All Trades, onde abandonou o drama roteirizado da TV para mostrar a realidade nua e crua das reformas. Ele não reconstrói apenas carros, Chuck mergulhou de cabeça na restauração de imóveis históricos e na construção de motos customizadas em sua própria oficina privada. Em entrevistas recentes, ele foi categórico: a televisão dilui o que é real. Ele cansou de criar entretenimento em cima do sofrimento de acumuladores e hoje prefere o silêncio de sua garagem, onde ele decide o que é construído e em quanto tempo. Para Chuck, a liberdade valia mais do que o cachê do canal Discovery. Já Rick nunca abandonou o brilho. Ele permanece como uma das maiores autoridades mundiais em custom coaches. Enquanto Chuck buscava a simplicidade, Rick elevou o patamar, continuando a colaborar com nomes pesados como James Hetfield, do Metallica, e exibindo suas obras-primas no Grand National Roadster Show. Em 2026, ele continua sendo o mestre das linhas fluidas, operando a Rick Dory Customs. Para Rick, o programa foi apenas uma vitrine temporária. Seu verdadeiro palco sempre foi o prestígio das exposições de elite, longe do caos das sucatas acumuladas. Mas e a amizade? O que os registros nos mostram é um afastamento profissional claro. A colisão de egos e a crise financeira que vimos na oficina deixaram cicatrizes. Eles não são mais vistos juntos em projetos. Infelizmente, após o fim da série, a Slum Garage fechou as portas. E mesmo que a oficina não exista mais, ela causou uma explosão necessária que lançou cada um para o seu verdadeiro destino. A lição que fica de acumuladores de carros é que a TV real muitas vezes destrói aquilo que tenta salvar. O programa tentou salvar carros e pessoas, mas quase destruiu a paixão de dois especialistas. A dupla não sumiram por fracasso, eles saíram de cena porque entenderam que o verdadeiro valor de um clássico não está na audiência que ele gera, mas na integridade de quem o constrói. Hoje, os carros que eles reformaram estão espalhados pelo mundo, alguns em coleções privadas, outros rodando em estradas empoeiradas. E os apresentadores estão exatamente onde deveriam estar. Chuck na paz de suas criações manuais e Rick na glória de seu design impecável. O programa acabou, as câmeras foram desligadas, mas para esses dois, o motor da vida real finalmente parou de engasgar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.